Se o juiz começa a perguntar de forma até um pouco intimidatória, ah, mas você fez isso, não fez? Bom, isso daí é uma total quebra da imparcialidade. O juiz tem que perguntar sobre o fato. Como foi tal coisa? O que você tem a dizer sobre esse fato? Você foi o autor do crime? Onde você estava no dia do crime, nesse horário? Você já foi condenado anteriormente? Esse tipo de coisa é admissível. Esse tipo de pergunta é admissível. O que não é admissível é o juiz começar a perguntar de forma tão firme, impositiva, que pareça que ele está tentando encontrar uma contradição durante o interrogatório daquele acusado. Isso daí já extrapola qualquer noção de imparcialidade e entra na quebra da imparcialidade. Da mesma forma, eu discordo do STJ quando diz que a firmeza do juiz, até a imposição, ou se o juiz for até um pouco grosso, isso foi mencionado na decisão, se o juiz for um pouco grosso durante o interrogatório, isso não causa influência negativa nos jurados. Como não? Os jurados já chegam no júri influenciados de forma negativa, quando olham que eles estão aqui, o promotor está aqui do lado deles e o juiz está do lado desse promotor. Aí o promotor que vai fazer a acusação está entre o juiz que conduz os trabalhos, que deveria ser imparcial, e os jurados que decidirão sobre o mérito. E a defesa está lá longe, normalmente com policiais do lado, com o oficial de justiça, e o réu, muitas vezes, acompanhado de agentes penitenciários, caso ele esteja preso preventivamente. E como isso não causa influência negativa? Isso por si só já causa uma influência negativa, que é a composição do plenário. E quando o juiz ainda conduz a audiência de uma forma mais firme, tentando fazer pegadinhas com o acusado, tentando fazer o acusado cair em contradição, perguntando desse jeito que eu falei, você fez isso, não fez? Tá, mas como que você estava em tal lugar se você foi visto em tal lugar? Como que aconteceu isso se aconteceu aquilo? Quando o juiz começa a fazer essas perguntas de uma forma tão tentando provocar uma confissão ou algo assim, há, na verdade, uma influência negativa nos jurados que, como eu já falei, saem dos seus trabalhos, que não são nada ligados ao direito, que não são ligados à atividade jurídica e entram naquele ambiente totalmente formal, em que devem ficar em silêncio, em que não podem se comunicar, em que o acusador está do lado do juiz, muitas vezes batendo papo, conversando no pé do ouvido enquanto o advogado está falando para os jurados. Como isso não causa influência? É óbvio que tudo isso influencia negativamente os jurados. E o fato de que o juiz do lado do promotor, ainda fica sendo mais firme durante o interrogatório, tentando fazer o acusado cair em contradição, ou o acusado confessar alguma coisa, ou tentando demonstrar publicamente que o acusado está mentindo porque ele falou uma coisa e agora está falando outra, isso daí, de fato, influencia negativamente os jurados e é um grande sinal de que o juiz está tentando alcançar aquela verdade real, quase sempre procurada mediante a confissão, como era durante a Inquisição. Então não há como dizer que isso não influencia os jurados e que não é quebra da imparcialidade. Nesse ponto, eu discordo muito do STJ.